Olá, boa noite. Em alguns minutos começaremos nossa live de hoje. Vamos aguardar mais alguns minutos. Boa noite a todos, né? Na verdade é uma boa tarde, quase boa noite. Sejam todos bem-vindos ao perfil da Unimetrocamp. E daqui a alguns instantes começaremos uma live super especial. Aguardando alguns minutinhos até o Instagram fazer a notificação. Então, vamos lá. Então, boa noite para todos que chegaram. Eu sou a professora Roberta Steganha, da Comunicação, e hoje eu estou aqui para mediar um debate, né, uma conversa, né, uma live toda especial sobre ansiedade, né, em tempos aqui desse contexto que nós estamos vivendo, em tempos de coronavírus, em tempos dessa pandemia que mudou completamente nossas vidas nos últimos tempos, né, nesses últimos 3 meses, melhor dizendo. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, né, que eu vou chamar aqui para conversar com a gente agora, é uma convidada muito especial, é a doutora Maristela Schaufelberger Spangero, né? Vou ler o currículo dela, que é um currículo bem extenso, muito interessante. Ela é médica psiquiatra com doutorado pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e tem pós-doutorado também pela USP Ribeirão Preto. Atualmente, a Maristela é professora na graduação e na pós-graduação. Então, hoje a gente vai bater um papo com ela e ela vai conversar com a gente sobre esse tema. Então, eu vou chamar a Maristela aqui na sala só um minutinho. Pronto. Um minutinho. Oi, Roberta. Olá, tudo bem, Oi, Maristela? Seja muito tudo bem-vinda. bem? Obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente hoje, né? E queria que você começasse, para a gente começar esse nosso bate-papo, e explicar um pouquinho, né? Então, essa questão, né, a escolha desse tema, né? E o que a gente vai abordar hoje nessa nossa conversa. Isso, obrigada, Roberta. Obrigada, equipe da Unimetrocamp, pelo convite. Só me fala um pouquinho se meu som, minha voz está ok, o volume? Sim, a gente Dá está para te ouvir ouvindo direitinho? perfeitamente. Sim, Então tá tá. Qualquer coisa perfeitamente. você vai me pontuando, então. Pode Bom, deixar. gente, é um prazer estar aqui. Eu conversar não só com o pessoal do curso de comunicação, mas como é uma live aberta, eu tenho a intenção, né, de falar para um público mais geral. Uhum, Inclusive foi essa, quando falar de ansiedade, a escolha, né, do meu tema, que a gente está vendo bastante, né, profissional de saúde ou de comunicação, né, falando sobre estresse na pandemia, como lidar na pandemia, o que está acontecendo com a gente, né, nesse quadro todo. A escolha do meu tópico foi sobre diferença entre ansiedade normal e patológica, porque eu acho que a gente ouve muito falar, né, de estresse, ansiedade e depressão, e está todo mundo cansado, ansioso, preocupado, e eu acho que é importante a gente tentar esclarecer um pouquinho essa diferença. uhum, Começar conceituando o que é ansiedade, esse termo para a gente que trabalha com saúde mental, até para ter um papel tanto em acalmar um pouco algumas pessoas, como uhum, para dar uma dica, para dar um norte para algumas pessoas que estão se perguntando, né? Será que eu estou ficando doente? Será que eu estou entrando num quadro mais grave? Será que o que eu estou uhum, sentindo é normal? Então, a minha ideia é mais tentar dar esse norte. Peraí, uhum. nem toda ansiedade ela é uma doença, ela é Aham, patológico e eu preciso sair correndo buscando ajuda, né? Então vamos uhum, entender primeiro o conceito inicial. O certo. termo ansiedade, que a gente usa popularmente, ele pode Uhum, até significar uma coisa simples, banal do dia a dia, por exemplo. Estou ansiosa para saber a minha nota, né, que vai sair amanhã. aham. Estou ansiosa porque eu vou pegar o avião amanhã, conhecer um lugar novo. Ia, né? A gente não vai, mas a gente ia. Não vai. Eu estou ansiosa para conhecer as pessoas que vão estar hoje na festa. Então, no nosso dia a dia, a ansiedade até tem uma conotação, muitas vezes, de expectativa, às vezes uma expectativa positiva, ou Uhum, uma conotação de pressa, né? Estou ansiosa para essa nota sair logo, ou eu estou aham, ansiosa para colocar esse meu projeto em dia. Então, em termos leigos, gerais, a ansiedade significa uma porção de coisas, né? Boas e uhum, ruins.
Quando a gente trabalha em relação à emoção e em relação à saúde mental, a ansiedade para a gente, ela vai ter um significado um pouco diferente. Ela vai ter um significado como uma emoção, um afeto normal do nosso organismo, que vai se manifestar tanto em termos de pensamentos, a emoção e meu comportamento, mas aí já num contexto de medo, preocupação, apreensão, tensão e estado de alerta. Então, ela vai se mesclar um pouco com o nosso conceito de estresse. Então, isso não é do ser humano, né? Isso a gente compartilha com os animais. É uma coisa inata, biológica. Então, o medo, né, é uma emoção inata. Então, por exemplo, está presente no nosso dia a dia em diversas situações. Ela é útil, ela é necessária, ela tem que existir. Então, essa é a ansiedade normal. Por exemplo, eu vou atravessar a rua, meu sistema de alerta, de ansiedade, me diz, olha para os dois lados. Porque se eu não tiver um sistema de ansiedade, que é um sistema, inclusive, cerebral, né, biológico, eu vou atravessar a rua reto e vou ser atropelada se eu não olhar para os lados. Se eu estou andando num bairro à noite, escuro, com a bolsa, a minha ansiedade me diz, né, meu sistema de alarme, medo me diz, olha em volta, anda mais rápido, existem perigos. Então, é um sistema biológico que todo ser humano compartilha de defesa. Né? Meu sistema de defesa me coloca em alerta e me coloca uma série de ativação de prestar atenção e de me preparar frente a um perigo. Esse perigo pode ser imediato ali na minha frente, né? Então, nossos antepassados lá fugindo dos leões na savana, ou hoje a gente está andando na rua e chega um assaltante. Então, eu tenho um medo e um perigo real imediato. Eu vou explodir ali numa sensação de medo, tanto subjetivamente, né, medo de morrer, vai passar pela minha cabeça, meu Deus, né, eu vou ter uma sensação de pavor, e meu corpo vai liberar uma série de hormônios, né, e de neurotransmissores, hormônios de estresse, para me dar uma resposta do tipo, foge, lute ou congele. Né? Essas três emoções, esses três comportamentos vêm a partir de uma reação de medo agudo, né, frente a um objeto que nos deixa apavorados. Porque a gente tem que lutar pela nossa vida, se der, ou a gente avalia rápido e foge, ou a gente congela e fica como que anestesiado. Então, isso acontece nos animais e isso acontece no ser humano. É inato. E, professora, desculpa, imagina, eu ia te perguntar nesse sentido. Então, é uma defesa, é importante a gente ter então, essa ansiedade. E como é que a gente diferencia, então, isso que é benéfico, que você explica que é importante para a gente, do quadro patológico? Como é que a gente sabe que está passando do limite? O patológico, e aí já vira um objeto mesmo de estudo, né, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos profissionais de saúde mental, e que pode vir a se tornar um transtorno mental, Roberta, é quando esse sistema de defesa, por algum motivo, ele está descalibrado e eu apresento uma resposta de estresse, de ansiedade, de medo, desproporcional ou ao estímulo, ou a duração é muito longa. Então, vamos supor, é o exemplo mais basal que a gente consegue dar. Eu estou de frente com um cachorro feroz, né, um Rottweiler, Pitbull, super feroz, e que está correndo na minha direção para me atacar. Eu tenho que ter uma resposta de medo, e é normal que eu tenha esse medo, sim, senão eu estaria morta. Mas eu estou assistindo na televisão e passa ali um filme ou uma foto de um cachorro. E eu tenho uma crise de pânico. Isso é uma fobia, né? Então, assim, eu tenho um medo ou um estresse, uma ansiedade em relação a um estímulo que não é ameaçador à minha vida, à minha sobrevivência, nem psicologicamente, nem fisicamente. Então, é uma fobia de uma borboleta, é uma fobia de um cachorrinho poodle super mansinho, é uma fobia de pegar o carro e trabalhar, que a chance de eu sobreviver é maior do que... existe um risco, mas esse risco não é tão grande. Então, a pessoa começa a evitar coisas que não são ameaçadoras em si, e porque ela tem um medo desproporcional à intensidade daquele estímulo. Então, uma coisa é ter o medo do assaltante que está com o revólver apontado para mim. Outra coisa é eu ter medo de sair de casa. Fica trancada em casa porque eu acho que o mundo tem um perigo maior ali que vai me abater.
Um exemplo também Uhum. muito basal que eu sempre dou para os alunos. Uhum. É normal a gente ter ansiedade antes da prova, ela é Sim. necessária, porque senão a gente não dorme, né? A gente vai para balada na véspera da prova, a gente não estuda, a gente chega na hora da prova, a gente perde a prova e é reprovado. Uhum. Então é normal que a gente tenha um grau de ansiedade, do tipo, nossa, amanhã eu tenho prova, eu preciso estudar um pouco, eu preciso. E a gente vai com um certo desconforto, e que passa depois que a prova passa. Falar ao vivo, né? Falar em live, ou falar em público, dar um Uhum. discurso, né? Se apresentar. É normal ter uma ansiedade antes, porque senão essa hora eu estaria de pijama, ou eu estaria tomando banho, ou eu não ia ter a menor ideia do que eu estou falando aqui com vocês. Não preparei nada, eu vou cantar uma música da Ivete. Se eu não tivesse ansiedade nenhuma, eu não funciono no mundo. E aí sim eu Uhum. estaria exposta a muitos perigos. Então, Uhum. se a ansiedade ela é desproporcional, por exemplo, eu falar com você, é normal eu ter um pouco de ansiedade. Do tipo, deixa eu ficar preparada, né? Deixa eu estar aqui no Uhum. horário e ligar o celular, porque senão eu vou perder a live e vai ficar chato. Uhum. A ansiedade patológica seria diferente. Seria eu não consigo trabalhar, porque eu não consigo falar com as pessoas. Eu não Uhum. consigo dar uma entrevista. Eu não consigo conviver, trocar ideia. Eu não consigo ir numa entrevista de emprego. Quando te Então, atrapalha, então, no ela caso. atrapalha. Então, ela é Uhum. muito grande, ela dura muito, ela é desproporcional ao estímulo e ela me impede de fazer uma série de coisas. Então, essa é a Uhum. diferença básica. A ansiedade, ela existe, é uma emoção normal que tem que existir para o ser humano ficar vivo. A ansiedade Uhum. patológica é quando o medo toma conta e esse medo, na verdade, esse objeto, ele não é ameaçador de fato. De fato, eu Uhum. digo, ele não é o perigo não é tão grande para eu sair correndo, me esquivar, fugir ou ter crises de pânico. Ou Uhum. ele é de uma duração limitada, mas ele passa e eu continuo com medo. E aquilo limita Uhum. a minha vida. Então essa E é a aí? diferença principal que eu queria Aí esse colocar. medo se transforma num outro medo, a pessoa que ela vai criando crises. Como que vai? Porque assim, a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, hoje, olha, eu tô com uma crise de ansiedade, né? Será que é uma banalização do termo? E aí, aproveitando o gancho, quais são os tipos de crise realmente? E, né, como é que a gente sabe que está numa crise de ansiedade realmente? Então, a diferença é essa. Por isso que é importante os conceitos, porque quando a Uhum. pessoa diz. E muita gente procura a gente, inclusive o psiquiatra. Vem procurar porque eu sou muito ansiosa, eu estou muito ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa. E aí o Uhum. nosso trabalho vai ser fazer essa diferença com a pessoa, para calibrar, porque às vezes a pessoa tem uma baixa tolerância aos próprios sintomas desagradáveis da ansiedade, porque não é gostoso. Não é gostoso Uhum. você ficar apreensivo, pensando que alguma coisa vai dar errado, com medo, dor no estômago, mão gelada. Não é gostoso. A sensação de Uhum. ansiedade verdadeira, ela não é gostosa. Então, tem pessoas que não toleram essa sensação e que acham que isso já é um sinal de doença. E que, na verdade, elas têm que entender que durante o dia a gente vai passar por momentos de calma, tranquilidade, medo, raiva, desgosto, perturbações, inquietações, preocupações que têm que existir e são reais. Então, eu acho que nessa pandemia está tendo um tanto de confusão em relação a isso, para os dois lados. Eu acho que Uhum. um tanto a pessoa achar que, nossa, não é normal isso, porque eu estou ansiosa, irritada, eu tenho estado triste, às vezes eu choro, eu não tenho paciência no trabalho, eu tenho que fazer um monte de coisa. A pessoa acha estranho estar sentindo tudo isso, Uhum. quando na verdade, a gente vai falar mais um pouquinho, é normal estar sentindo um monte de sentimentos e sensações desagradáveis num contexto de crise como a gente está. Eu falo Uhum. crise, é a pandemia, mas a gente pode usar qualquer outro exemplo. Na crise econômica que a gente teve há uns anos atrás, também nossos consultórios encheram de pessoas muito estressadas, deprimidas, e é óbvio que é normal você sair da sua zona de conforto e ter um tanto de apreensão e medo. Então, Uhum. nessa pandemia eu vejo esses dois opostos. Ou as pessoas, meu Deus, né, não é normal estar sentindo isso. Né? Eu sempre fui uma pessoa Uhum. feliz, animada, dou conta. Como assim eu não estou dormindo direito? Né? Como assim eu Uhum. estou mais briguenta, irritada? Como assim eu estou cansada?
Ela Aham. não reconhece e não se dá direito, não valida a sensação negativa. Ou ela se Uhum. apavora e acha que aquilo é uma doença. E, por Uhum. outro lado, tem as pessoas que estão vivendo tudo isso, né? Estão vendo, às vezes, o teto cair na cabeça e a pessoa, não, isso não é nada, Aham. tô bebendo bastante, tô sim, eu mereço, e aí a pessoa Sim. Aham. começa a ter uma série de comportamentos prejudiciais ou inadequados e não Uhum. reconhece que pode estar sim com um problema. Então é uma Uhum. coisa bem complicada da gente calibrar, mas eu acho que a primeira coisa é reconhecer que existem emoções negativas Uhum. e que em crises essas emoções negativas elas vão estar presentes. Não tem como hoje no mundo, né? Por isso que chama pandemia. Tá todo mundo Uhum. calmo, sereno e otimista demais. Uhum. Reconhecer que essa emoção negativa existe, mas saber dosar. Peraí, tá dentro de um controlável ainda ou não? E Sim. aí que eu queria falar, a outra parte que eu queria falar, Roberta, é o que, que pode aparecer nesse momento de crise, ou outras crises, e nessa que a gente Aham. está agora, que pode acender uma luz vermelha para a gente de que talvez eu não esteja só é, reagindo ao estressor que está acontecendo. Eu posso Uhum. estar passando do limite e posso estar caminhando para um quadro psiquiátrico, né? Um quadro de um transtorno, isso virar um transtorno mental. O que, que a gente tem? Então, eu falei que existe a ansiedade normal e que a gente usa ela para o nosso bem, né? Para a gente se prevenir e não ser morto todo dia quando põe o pé na rua. E existe essa patológica. Se a gente leva a nossa vida normalmente, eu acho que todo mundo em dezembro, janeiro, fez os planos para o ano. Eu tenho esse emprego, eu tenho essa renda, algumas pessoas até fazem a planilha, né? Uhum. Esse ano eu vou tirar férias em tal dia, eu vou viajar para tal lugar, eu tenho esses compromissos de trabalho, com a minha família está tudo mais ou menos assim assado. Tem pessoas que já tinham até compromissos do tipo, eu tenho que fazer uma cirurgia, eu tenho que cuidar de tal coisa da minha saúde. A gente começa janeiro com aquele planão do ano todo. Sim. O que aconteceu na nossa vida foi uma mudança abrupta, uh, ambiental, né? E a repercussão dela vai ser tanto em termos de medo de doença, que aí é um medo real de uma doença que, peraí, eu tô acostumada a lidar com estresse, de pegar meu carro e ir para marginal, então eu já assimilei um risco de acidente que eu consigo manejar. Eu já Uhum. sei como que eu tenho que dirigir, eu sei que eu tenho que tomar cuidado, eu sei que existe risco de acidente. Outras doenças a gente também já maneja. Esse ano eu vou fazer preventivo ginecológico, eu vou tomar minha vacina da gripe, eu presto atenção no meu corpo, se tiver alguma coisa eu vou ao médico. A gente já está acostumado a se cuidar. Então, essa Uhum. rotina e essa previsibilidade em relação aos perigos, eu moro nesse apartamento, nessa rua, eu sei se é perigoso ou não, eu tenho mais ou menos trabalhado isso na minha cabeça e essa coisa de rotina, de previsão e de me preparar para eventuais perigos, isso faz com que a minha ansiedade ela fica dentro de uma zona adequada. Eu uso a minha Uhum. ansiedade para o bem, né? Fica numa zona de O que conforto. e eu fico assim, eu fico esperta, mas eu não Uhum. fico doente. Quando chega o vírus, né? E primeiro estava lá longe, a gente fica, será que vai chegar da China aqui? Já começa a Uhum. surgir uma minhoquinha Uhum. de uma ansiedade que para algumas pessoas já ficou patológico lá em janeiro, né? De, ai meu Deus, quando Sim. chegar aqui no Brasil, o nosso sistema de saúde, o nosso SUS. E aí a gente teve esses diversos tipos de reação, né? Desde um que se apavorou demais, um que falou, não, vamos esperar ver o que acontece, até aquele que baixa o nível de preocupação, não, da China aqui não chega, tá Uhum. longe. Então a gente tem diversos padrões de resposta quando uma ameaça está vindo. Conforme ela chegou realmente perto e chegou no Brasil, e aí teve essa quebra, porque não era o tipo de preocupação que a gente estava acostumado a ter. Que preocupação que o brasileiro tem? Violência, a gente está acostumado, tanto que a gente, assim, bala perdida, assalto, nossa, brasileiro está acostumado a ter medo disso e a se proteger disso na medida do Uhum. possível. A gente tem medo de violência, a gente tem medo de acidente de trânsito e as doenças do nosso dia a dia. Essa, como é totalmente nova e, além de tudo, ela é transmissível,
né? Eu não tenho controle sobre ela, né? Não basta eu falar assim, eu não vou fumar, eu diminuo o meu risco de câncer de pulmão. O coronavírus não, né? Eu posso tomar todos os cuidados e de repente surgir alguém tossir na minha cara e me passar Verdade. corona. Então, ela é muito, tem esse componente de imprevisibilidade, junto com esse medo de ter a doença, junto com o medo de não saber se vai ter um tratamento, um sistema de saúde que dê conta se eu ficar doente. E Uhum. junta com o que talvez nessa fase agora esteja mais grave, que é o medo da questão econômica. Né? Sim. Então, você juntou tudo isso, aquele seu panorama de dezembro e janeiro, aquela planilha linda que a gente tinha feito, acabou, e a gente não está Uhum. acostumado a viver assim, a gente está acostumado a fazer planos e previsões. A hora que eu não Uhum. tenho nenhuma previsão, que eu não sei nem se eu tenho emprego amanhã, e se amanhã eu vou Uhum. estar numa UTI. Então você quebrou isso e você gerou ainda essa expectativa de eu vou ter emprego? Eu vou ter salário? Como que eu vou pagar minhas contas? Então é uma crise, é muito abrupta e é uma coisa ambiental que muito disso independe de mim. Eu não Uhum. dependo só de mim assim, eu quero manter o meu emprego. Eu dependo se o meu patrão vai manter o meu emprego. E eu não Uhum. dependo só de mim, eu vou lavar a mão, colocar máscara, certeza que eu não vou pegar Covid. Também não é assim. Então é Uhum. muita imprevisibilidade e é um fator ambiental externo. Nessa situação, tem duas coisas que podem balançar muito esse nosso sistema de controle de ansiedade. Uma é quando a gente tem uma coisa muito imediata que ameaça a nossa vida, do tipo um terremoto, um tsunami, ou um incêndio, ou mesmo assalto, sequestro, estupro. Quando a gente tem um evento de abrupta e séria ameaça à nossa vida, a gente pode evoluir com o que a gente chama de uma reação aguda ao estresse e, se isso se prolongar, a gente pode até ter um quadro de transtorno de estresse pós-traumático. Quando a gente tem, como no caso de uma crise, seja econômica, ou essa crise de pandemia, crise de saúde e econômica também, que mexe, chacoalha a nossa vida desse tanto, a gente Uhum. costuma ter o risco do que a gente chama de um transtorno de adaptação ou transtorno de ajustamento. O que significa isso? Significa que durante toda a nossa vida, a gente passa por mudanças. Seja a criança que muda de série na escola, muda de escola, nós, quando nos casamos, ou quando a gente tem um filho, ou quando a gente Uhum. perde alguém, tem um processo de luto, ou quando a gente muda de trabalho, ou quando a gente muda de país, quando a gente tem uma mudança de vida, ou de ambiente, ou de perda de vínculos, enfim, quando a gente tem uma mudança ao nosso redor, uma mudança de fase de vida, aposentadoria, por exemplo, divórcio, o que o ser humano faz? Ele sofre esse impacto e tem que se adaptar. A Uhum. maioria das pessoas, na maioria das vezes, consegue fazer isso, né? Você rearranja ali os seus sistemas, né? O seu pensamento, o seu comportamento, você elabora as emoções e você, passei ali uma lombada e vamos em frente. Uhum. O que pode acontecer agora na pandemia, principalmente em quem já era predisposto? A pessoa desenvolveu o chamado transtorno de adaptação ou transtorno de ajustamento, que é quando chacoalhou a vida desse tanto, né, uma mudança que com tanto impacto, né, que mudou minha rotina, mudou minhas relações sociais, né, eu estou dando aula online, eu não sei qual vai ser meu emprego no semestre que vem, eu não sei se a minha família está segura, é tanto impacto na nossa rotina, né, mudou a forma como a gente come, dorme, o quanto a Sim. gente bebe, mudou tudo, Aham. basicamente, de uma maneira abrupta. O nosso cérebro, que é tão programadinho para lidar com coisas mais previsíveis, ele sofre um choque de adaptação que em algumas pessoas pode virar um transtorno. Esse transtorno quando a pessoa começar a perceber que ela começa a ter sintomas depressivos, que ela começa a ter sintomas ansiosos, que ela começa a ter insônia, irritabilidade, e ela começa a ter uma sensação de que ela não vai dar conta, de Uhum. que ela bate um desespero, ela não se vê resolvendo as coisas a médio e longo prazo, e ela tem uma sensação de pavor.
Esse Aham. transtorno de ajustamento, ela não consegue elaborar essas emoções. E aí Professora, sim, ah, uma pergunta, desculpa, que está relacionada com isso que você falou agora. Você falou desse transtorno de adaptação, de ajustamento, né? Agora a gente poderia ter também uma situação inversa. A pessoa se acostumou tanto com essa situação da quarentena que ela encontra uma dificuldade para sair dessa quarentena, para voltar à vida lá fora, vamos dizer assim. Isso pode acontecer também? sim. O que está acontecendo foi basicamente as fases que a gente viu. Primeiro foi a fase do choque e a fase da gente se adaptar às restrições, né? E a gente ter que ficar em casa. Para Uhum. algumas pessoas isso foi mais ou menos pesado, né? Varia de pessoa para pessoa, mas o choque de perder minha liberdade, né? De transitar e tem que ficar confinado. Então, e me virar, né? E me virar em trabalhar e pagar conta. O choque do confinamento foi esse primeiro. Então, essa adaptação, e que no começo acho que muita gente sentiu mais, principalmente nos primeiros dias. E aí, Uhum. realmente, o nosso cérebro vai se adaptando. Então, a gente hoje consegue, eu consigo ficar vários dias aqui sem sair de casa pedindo delivery. Né? Tem Uhum. pessoa que já brinca, né? E fala assim, nossa, essa vida tá boa assim, não preciso nem mais sair de casa. Agora vem Verdade. sim a próxima preocupação, que é como que eu vou voltar a sair de casa? Uhum. Porque eu tenho ainda o medo, o vírus não foi embora, isso é uma outra Sim. coisa que a gente tem que lembrar, que para sair de um transtorno de adaptação, a gente precisa que esse estressor tenha ido embora, né? Sim. E que a gente passe um período longo sem o estressor, para a gente falar, nossa, agora eu estou bem, e eu não tenho mais risco de ter esse transtorno de adaptação. A Uhum. gente não tem isso, foi uma das coisas que mais atrapalhou, é que, é um mês de quarentena, 2 meses, depois o vírus vai embora? Não, né? Hoje em dia a gente está Uhum. numa situação, inclusive, de que se a gente liga a TV, a gente vê países que já estavam bem e estão tendo segunda onda. E o Exato. Brasil, a gente nunca nem soube em que momento de pico a gente tem vários estados, e Uhum. quando vai passar, se vai passar. Outro dia eu estava comentando com uma amiga, né, que no trabalho presencial que eu tenho que fazer, a gente tem que usar máscara o tempo todo. Falei, eu não estou mais aguentando atender de máscara, né, Uhum. sufoca da falta de ar e atrapalha muito o trabalho do médico, né, ruim, Sim. no meu caso como psiquiatra. E ela falou assim, vai se adaptando, porque essa máscara não vai sair da nossa vida tão cedo, né? Então a gente tem que o adaptar agora vai ser, assim, eu vou ter que voltar a trabalhar, sair, fazer as coisas, mas o vírus ainda continua, né? Sim. E como está o sistema de saúde? E a Uhum. gente não tem teste ainda que garantido que eu tenho ou que eu não tenho o vírus, é tudo Sim. muito nebuloso. Então, Sim. para quem já era ansioso, essa pandemia foi assim, jogar álcool na fogueira. Né? Então a gente tem Sim. dois tipos de evolução possíveis. Pessoas que estavam bem, que nunca tiveram nada, que não tinham nenhum problema psiquiátrico, estavam saudáveis desse ponto de vista, tocando muito bem sua vida, bem resilientes. Então elas estão com choque da adaptação. Uhum. É possível que isso se complique e vire um transtorno de adaptação nessas pessoas que não tinham nada, Sim. mas o mais perigoso são as pessoas que já tinham algum transtorno. Né? A gente tem uma Uhum. população com uma prevalência alta aí de depressão, transtornos ansiosos, pessoas que já tinham toque, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, então já tinham medo de Uhum. pegar a doença, já tinham medo de se contaminar com Uhum. sujeiras, com Uhum. bactérias. Então a gente tem Uhum. pessoas que já tinham dificuldade para dormir, ou já tinham Uhum. abuso de álcool, ou já tinham muito medo ou até hipocondria, e dão de cara com uma situação dessa. Então, essas Uhum. são as pessoas que, nesse momento, provavelmente tiveram uma piora importante. Então, Uhum. ou quem não tinha nada tem o risco de ter, quem já Certo. tinha algum desses transtornos tem o risco de piora muito importante, Uhum. e sem saber qual é essa sensação de eu não sei qual vai ser o desenlace disso. Porque quando Sim. a gente passou a crise econômica anterior, foi aquela turbulência, e agora a gente estava mais assim, né? É aquela crise, agora o pessoal estava todo mundo se Sim. virando ali. De repente, essa tem uma perspectiva de ser mais grave. Então, Sim. para quem já tem um perfil ansioso, uma predisposição, uma suscetibilidade a ser já ter mais ansiedade patológica, a chance Uhum. disso virar, assim, uma reação de estresse grave, ou um transtorno de Uhum. adaptação,
ou evoluir para uma depressão séria, ou um transtorno de ansiedade mais grave, existe, né? Professora, hoje a gente até viu uma cena aqui em Campinas, né, que o comércio reabriu e aí os jornais noticiaram que antes mesmo das lojas abrirem, formaram-se filas, né, no calçadão aqui da cidade, e aí depois os comerciantes foram entrevistados e disseram que muitos entraram na loja não porque precisavam comprar algo essencial, mas porque estavam com saudade de dar uma voltinha. E isso foi o mais comum. Isso também pode ser esse transtorno de adaptabilidade? Eu quero voltar àquela vida de antes a qualquer preço, a qualquer custo. Como é que você vê isso? Sim, eu acho que uma das características, uma das coisas que pode acontecer são pessoas que realmente elas têm esse sistema de medo, de alerta, de estresse. Elas têm esse sistema, como é que eu vou dizer? São pessoas que se arriscam mais mesmo. São pessoas que têm menos, se impactam menos com eventos negativos e fazem uma previsão, assim como tem quem prevê uma catástrofe, né? Sai de casa e fala, nossa, hoje eu vou ser baleado, assaltado, atropelado. A gente tem um inverso, né? Então, um pouco são essas pessoas com esse julgamento de risco, percepção de risco diminuída, ou já são, assim, inerentes dessa maneira, inatas, ou o jeito que elas estão consumindo os fatos, ou depende da família que ela está inserida, da situação que ela está inserida, ela tem naturalmente menos medo. Então é lógico que um profissional de saúde, a gente acompanha bastante esses debates no Facebook e tudo mais, o profissional de saúde que trabalha na UTI, ele é um profissional que hoje, ele tem bastante medo de pegar a Covid, de passar para a família. Então ele é uma pessoa até que está atuante nas redes sociais, do tipo, fica em casa, porque eu estou vendo, né, o que acontece. A situação, Quem está bem distante, ou ninguém da família pegou, ou, não, eu já tive gripe no passado, ou é igual à gripe anterior. Eu nem estou falando da questão de informação política, eu estou falando assim, de como a pessoa absorve a chegada, né, do que é um vírus. Eu não vejo o vírus, né, ele não é uma coisa visível. A pessoa minimiza o risco mesmo. Por isso que tanto ela pode ter esse comportamento mais arriscado, e sim um comportamento de, muitas vezes a gente chama de uma certa defesa, uma defesa um tanto contrafóbica, que é aquele cara, por exemplo, que já sofreu tanto assalto na casa dele, que ele resolve dormir com a porta e a janela aberta agora. A gente vê pacientes, pessoas que começam a fazer isso. Aquela pessoa tem tanto medo de altura, e o jeito que ela resolve para perder o medo de altura é, vou agendar um salto de paraquedas. Nossa! Então são pessoas que fazem a reação psicológica delas é realmente o oposto. Então, um pode ser a percepção de risco é diminuída pelo meu ambiente, ou porque eu sou uma pessoa que tradicionalmente tendo a minimizar perigos. Isso existe tanto assim, o mais normal, o super medroso e o super ousado. Esse ousado, a gente brinca às vezes, né, que a gente brinca que é a pessoa que às vezes se arrisca à toa e pode se dar mal, né? Então, por isso que a gente tem que ter a ansiedade bem calibrada ali, para não ser tão fóbico de nunca sair de casa nunca mais, mas também para não ser corajoso demais e se colocar em risco aleatório. Só para dar uma voltinha. E eu acho que o que contribuiu muito e que atrapalha, e aí também não é uma questão de crítica política, Roberta, mas é lógico que para qualquer medo, para qualquer notícia ruim, quando a gente está no escuro, ou quando a gente recebe uma informação A, agora é B, agora é C, imagina nosso cérebro que para ele controlar a ansiedade, ele já tem que trabalhar com tanto de previsão. Imagina que eu vou chegar amanhã e fazer uma prova, o professor chega e fala assim, amanhã tem prova, qual que é a matéria? Não sei, eu vou decidir na hora. Vai ser escrita, vai ser oral? Também não sei, vou decidir na hora. Imagina o aluno, o pavor dele. O aluno que sabe qual ponto vai cair, se aquele professor é bonzinho, se a prova é teste, se é com consulta, ele se programa, ele vai mais tranquilo. Nós estamos numa situação que eu brinco, que parece aquela quadrilha de festa junina, que você vai correr e falar, é cobra, aí a gente corre para um lado. Não, é mentira, a gente corre para o outro. Essa situação de ter a imprevisibilidade da própria pandemia, né? Não dá para a gente olhar e falar assim, na Itália foi assim, então vamos esperar X dias que já tá tudo bem. Nosso país é diferente, todos os países são diferentes. Então a gente já tem previsibilidade da epidemia, do vírus, né? O vírus ele não está lendo nossos desejos. A gente tem previsibilidade
dessa própria questão de notícias, né? Porque hoje, independente de partido político, a gente recebe notícia diferente de acordo com o grupo de WhatsApp que você entra, de acordo com a página do Facebook que você entra. Claro. Então, tem fake news que existem, né? De todos os lados. Então, eu brinco também, né? Fake news é um instrumento do capeta para um ser humano ansioso. Porque você com imagina, certeza. se antes a gente confiava ali no jornal, a gente abria nosso jornal e falava, olha, está acontecendo isso em tal lugar, e os números são esses, a gente, olha, mesmo que fosse uma notícia ruim, mas a gente tinha parâmetro. Hoje em dia, como a gente tem fake news ou grupos brigando e passando informações pouco confiáveis, o nosso cérebro não dá conta, né? Ele fica muito mais à mercê de ficar com uma ansiedade patológica. A gente fica sem âncora, a gente fica sem raiz, a gente está tendo que se proteger, mas nem a gente sabe exatamente. Se eu pegar, pode ser leve, eu não senti nada, pode ser um sintomas de gripe pesada, ou eu posso parar na UTI e morrer. Então, é muita imprevisibilidade, né, para o cérebro lidar. Por isso que a chance da gente desenvolver algum transtorno existe, e por isso que eu queria que as pessoas parassem primeiro para prestar atenção no que elas estão sentindo, elas reconhecerem que sim, pode ser muito normal não estar se sentindo bem, estar triste, preocupada, querer um ombro para chorar. Às vezes a pessoa está trabalhando por obrigação num ambiente muito insalubre. A gente vê, né, as próprias pessoas que têm que trabalhar nas farmácias, nos mercados, na limpeza, os profissionais de saúde todos, né, que estão com a carga de estresse absurda, e a gente já está vendo relatos dos profissionais da Itália ou de outros países que evoluíram com estresse pós-traumático, né, agora que acabou o boom, eles estão emocionalmente devastados. Então, a gente tem que reconhecer o que a gente está sentindo, validar isso, falar, não, eu realmente eu estou sentindo e tem um motivo, buscar ajuda, ter um espaço para falar sobre, e se julgar que está a mais, está impactando, olha, não estou conseguindo fazer o mínimo do meu dia a dia, não estou conseguindo cuidar da minha casa, não estou conseguindo fazer o mínimo do meu trabalho, eu estou triste demais, eu estou com medo demais, talvez seja o caso de procurar ajuda, né? De não ficar, a gente vê muito profissional de saúde tentando disfarçar. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu sou guerreiro, eu sou herói, né? Hoje em dia não tem nada mais distante de um profissional de saúde do que essa rótulo de herói Superman, né? Eu acho isso até uma coisa perigosa, porque você está dizendo para ele que ele vai salvar o país e ele é indestrutível e super corajoso. Então, o profissional de saúde não tem muito para onde demonstrar o medo e a fraqueza dele também. Falei bastante, né? Não, tá ótimo. Eu falo mais que pouco. Não, mas é ótimo, professora. Nossa conversa aqui tá uma delícia, mas estamos caminhando já para a reta final, né, do nosso tempo aqui. Aí, para finalizar, apesar de eu estar adorando e tenho certeza que todo mundo está gostando muito, porque é muito esclarecedor, né? Eu acho que todos nós passamos aí por altos e baixos nesse período, e até ajuda a gente a entender muito do que a gente sentiu, e a gente achava que estava sozinho, e na verdade tem muita gente na mesma situação, né? E aí uma questão que eu queria que você colocasse até para finalizar seria o seguinte: e aí, eu percebi que algo está errado, quem eu procuro? Porque gera uma dúvida, eu procuro um psicólogo, eu procuro um atendimento de um psiquiatra, então como que essa pessoa, que tipo de ajuda ela já procura? Importante falar assim, Roberta, quem já tinha um acompanhamento, num primeiro momento aí, as pessoas ficaram um pouco desassistidas, né? As unidades de saúde fecharam atendimentos que não eram urgentes e tal, o pessoal ficou meio sem assistência. É importante que eles procurem voltar, que eles procurem os serviços, as UBSs, vários lugares já estão reagendando esses pacientes, vários lugares estão fazendo por telemedicina. É importante que eles procurem atendimento, a unidade básica, o ambulatório, ou o serviço que ele já acompanhava, quem já tinha um acompanhamento. Não se automedicar e nem ficar, vou esperar que normalizar em dezembro. Eles têm que fazer uma busca ativa desses serviços. Quem nunca fez e sentiu que não está bem, primeira coisa eu acho que é chamar alguém de confiança, ou da família, ou amigos, daquela pessoa da rede, quem ela mais confia,
Uhum. Abrir o jogo, desabafar, pedir um feedback, inclusive, né? Como você está me Uhum. vendo? Você acha que eu tô, né, muito diferente do que eu era? Você acha que eu pedir um feedback para não ficar sozinho, o cara miolando, ou porque a gente se acha super-herói, não, eu vou aguentar, Sim. ou porque, ah, não, eu tô muito mal, muito mal, muito mal, e às vezes, conversando com alguém, você vê que as suas emoções estão calibradinhas ainda. Uhum. Conversar com alguém e aí pedir ajuda, a gente, para qualquer profissional de saúde, né? Qualquer pessoa com quem você tem acesso, se no seu posto de saúde, não tem psiquiatra, você vai conversar com o clínico, você vai conversar com o seu ginecologista, você vai pedir ajuda para qualquer profissional de saúde no primeiro momento. Uhum. E aí isso vai tendo um encaminhamento conforme for necessário. Hoje em dia a gente sabe que tem alguns grupos e algumas entidades assim de atendimento psicoterápico que estão fazendo atendimento online, né, ou médicos por telemedicina e alguns gratuitos. Uhum. Eu acho que Legal. é bom procurar. Tem sempre, já tinha, né, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, Sim. porque uma das complicações e preocupações que a gente tem é aumento de ideias de suicídio ou planejamento suicida, principalmente em quem Uhum. já tinha problemas Sim. e isso está complicado agora, ainda mais com a questão do abuso do álcool que as pessoas estão fazendo. Então tem o CVV e tem várias, assim, buscar na internet grupos conhecidos ou grupos que alguém já te indicou, de Uhum. faculdades, de unidades conhecidas, que alguns estão até fazendo esse atendimento online gratuito. E se você Legal. não conseguir, mas procurar o seu posto de saúde, procurar a unidade, mesmo que não tenha um psiquiatra, um psicólogo lá no momento, você começar a contar para o clínico e esse clínico te ajudar a encontrar um profissional de saúde mental. Mas é Sim. importante, sim, não dá para falar agora assim, só estão atendendo Covid, então eu vou ficar em casa sofrendo até isso passar. Não, Isso né? pode ser bem perigoso. Então, Uhum. sim, a preferência das emergências e internações e UTI e tudo mais, obviamente, é a epidemia do Covid, mas a pessoa não pode ficar desassistida, não. Ela tem que Sim. procurar ajuda se ela perceber que ela está passando ela está perdendo o controle e ela está Sim. disfuncional. Entendi. Professora, muito obrigada. Olha, várias pessoas que estavam acompanhando a nossa live aqui disseram que já sentiram esses sintomas, que agora estão conseguindo entender um pouco mais de tudo que estava sentindo nesse período. Então o pessoal tem agradecido bastante pelos esclarecimentos, então o pessoal gostou bastante. Eu também adorei, né? Eu me Obrigada, considero Lúcia. ansiosa também, então adorei a conversa. Foi super esclarecedor. Então, professora, muito obrigada. Então, pela sua participação na nossa live aqui na Uno Metrocamp e até uma próxima oportunidade. E depois, pessoal, isso vai ficar disponível, então amanhã às 6 da tarde, a gente também vai ter disponível essa live novamente para quem quiser assistir no nosso perfil no YouTube, né, no TV Unimetrocamp, e daqui a alguns minutinhos também vai ficar disponível no nosso perfil da Unimetrocamp, quem quiser assistir, quem perdeu algum trecho e quiser rever. Professora, muito obrigada e uma ótima noite para você aí.